Segunda-feira, 21h43. Renato ligou para o 190. Disse que estava passando de carro perto de uma chácara no quilômetro 34 da estrada municipal, quando ouviu gritos e viu movimentação estranha. A polícia foi até o local. Chácara vazia. Portão fechado. Nenhum sinal de violência. Nenhuma vítima. O atendente registrou a ocorrência como informação improcedente e encerrou. Quinta-feira, 3 dias depois. Um ciclista que passava pela estrada viu o portão da chácara aberto e um carro abandonado dentro. Chamou a polícia. Dentro da chácara encontraram um corpo. Renato tinha 44 anos, empresário do ramo de importação e distribuição de equipamentos industriais. Casado, 2 filhos adultos, mora num condomínio fechado na zona sul da cidade. Sem antecedentes criminais. Frequentava a mesma academia há 8 anos, o mesmo clube de golfe nos fins de semana. O tipo de pessoa que aparece em foto nas redes sociais de associações comerciais da cidade, segurando o troféu de torneio empresarial. A chácara do quilômetro 34, ele conhecia há mais de uma década. Não era dele, pertencia a um conhecido em comum, mas tinha ido lá diversas vezes ao longo dos anos para reuniões, para um churrasco, para negociar parcerias. Ele sabia onde ficava o portão. Sabia de que cor era a corrente que prendia o cadeado. Sabia que o antigo dono tinha pintado um cachorro-quente na parede lateral porque anos atrás tinha uma lanchonete antes de virar empresário. Esses detalhes vão importar. O delegado que pegou o caso de homicídio na quinta-feira era da Delegacia de Crimes Dolosos contra a Vida. Experiente. Mais de 20 anos no cargo. O primeiro procedimento padrão numa investigação de homicídio em área rural. Verificar registros de ocorrência recentes na localidade. Abriu o sistema, filtrou por endereço e área. Encontrou a ligação de segunda-feira, 3 dias antes do corpo ser descoberto. Ouviu o áudio gravado da ligação. Renato descreveu com precisão o portão da chácara, a corrente azul, o cachorro-quente pintado na parede. Disse que estava passando de carro quando viu movimentação. O delegado ouviu 2 vezes. Foi falar com Renato. Renato disse que tinha sido engano, que devia ter confundido o endereço, que a coincidência era inexplicável para ele também. Manteve o tom calmo durante a conversa inteira. Não demonstrou nervosismo aparente. Perguntou se precisava de advogado. O delegado disse que ainda não, que era apenas um esclarecimento de rotina. Saiu da reunião e foi direto para o setor de inteligência. A questão era simples e impossível de ignorar. Os detalhes que Renato descreveu na ligação de segunda-feira não eram visíveis para quem passava de carro à noite. A corrente era azul, uma corrente comum, sem marca, sem brilho, presa num portão, numa estrada rural, sem iluminação pública suficiente para distinguir cor à distância. O cachorro-quente pintado na parede ficava no lateral da propriedade, não na fachada voltada para a estrada. Quem passava pela estrada olhando para frente não via aquela parede. Só via quem tinha entrado na chácara, ou quem já estivera lá antes. Os investigadores levantaram a história da vítima. Homem de 51 anos. Dono de uma empresa de logística familiar, fundada pelo pai dele, ampliada por ele ao longo de 15 anos. Casado há 23 anos, 3 filhos. O mais velho tinha acabado de entrar na faculdade. Sócio de Renato numa joint venture formada 3 anos antes para distribuição de equipamentos para o setor agrícola. A sociedade tinha ido bem no primeiro ano. Depois, as coisas começaram a deteriorar. Documentos levantados no inquérito mostravam uma série de disputas financeiras entre os dois ao longo dos 2 anos anteriores. Discordâncias sobre distribuição de lucros, acusações de desvio de contratos por parte de Renato, negadas por ele. Uma ação judicial movida pela vítima 6 meses antes, ainda em andamento. Outra ação movida por Renato em resposta, 2 meses depois. 2 advogados diferentes. 2 processos. Uma sociedade que não conseguia ser dissolvida de forma limpa porque havia desentendimento sobre quanto cada sócio devia ao outro. Os investigadores identificaram a linha do tempo com mais detalhes. Na sexta-feira anterior ao desaparecimento, a vítima e Renato tinham participado de uma audiência de conciliação no fórum. A conciliação não avançou.
A vítima, segundo o relato do advogado dela colhido no inquérito, saiu da audiência dizendo que ia pedir bloqueio judicial dos bens da empresa. Isso travaria operações de ambos, enquanto o processo corresse. Na segunda-feira, Renato ligou para o 190 às 21h43. Na quarta-feira, a vítima foi vista pela última vez por familiares. Disse que ia a uma reunião. Não especificou com quem. Na quinta-feira, o corpo foi encontrado. A causa da morte, laudo do IML. Traumatismo craniano, causado por objeto contundente. A posição do corpo e a ausência de rastros de arrasto indicavam que a morte havia ocorrido dentro da propriedade. A chácara tinha sido alugada por um período curto, apenas 2 semanas, pelo contrato em nome de um terceiro que, quando localizado, disse ter alugado o imóvel por pedido de um amigo, sem saber para qual finalidade. Ele não soube ou não quis dizer o nome do amigo. Renato foi chamado novamente para depoimento formal, desta vez com advogado. A defesa apresentou álibi. Renato estava numa confraternização de negócios naquela quarta-feira à noite, quando a vítima foi vista pela última vez. Havia fotos nas redes sociais, registro de pagamento num restaurante com o cartão dele. O álibi foi verificado. Era real. Mas o homicídio não precisou acontecer na quarta-feira. O laudo do IML estimou janela de morte entre 36 e 72 horas antes da descoberta do corpo. A descoberta foi na quinta-feira ao meio-dia. Isso colocava a janela entre terça e quinta. O álibi de quarta-feira estava dentro da janela, mas não cobria toda ela. A investigação aprofundou. Câmeras de postos de gasolina na estrada municipal, registros de pedágio nas vias de acesso, sinal de celular de Renato nas horas adjacentes. Nenhuma prova direta o colocou na chácara na noite da morte. O que existia? A ligação de segunda-feira, com detalhes que só quem esteve lá saberia. A disputa societária documentada. A audiência fracassada na sexta anterior. O aluguel suspeito da chácara. O delegado escreveu no relatório: a hipótese mais coerente com a totalidade das evidências é que o suspeito realizou a ligação para o 190 como tentativa de construir narrativa de testemunha externa ao fato, antecipando que o corpo seria descoberto em breve e querendo criar distância documental entre si e a ocorrência. Em outros termos, Renato quis aparecer nos registros da polícia antes do crime como alguém que estava passando pela estrada e viu algo suspeito. Uma testemunha inocente que até colaborou com as autoridades. A estratégia pressupunha que ninguém fosse comparar os detalhes da ligação com a realidade do local. Pressupunha que a polícia não ouviria com atenção o que ele descreveu. Pressupunha que o fato de a ligação ser feita 3 dias antes do corpo ser encontrado seria lido como coincidência e não como evidência. Renato foi indiciado. O julgamento aconteceu 18 meses depois. A defesa trabalhou com a tese da dúvida razoável. Nenhuma prova física direta o vinculava ao crime. A promotoria montou o caso inteiro sobre o conjunto circunstancial. A ligação, os detalhes impossíveis, a motivação documentada, a janela de tempo, o álibi que não cobria tudo. O júri deliberou por quase 4 horas. A condenação saiu por maioria, 5 votos a 2. 19 anos por homicídio qualificado com premeditação. A família da vítima esteve presente em todas as sessões do julgamento. A esposa ouviu a leitura da sentença em silêncio. Os filhos estavam sentados ao lado. Nenhum deles deu entrevista ao sair do tribunal. Há um elemento que o juiz destacou na sentença. Ao analisar a ligação para o 190, o magistrado observou que a ocorrência foi encerrada como informação improcedente, sem qualquer verificação adicional sobre o chamador. Nenhum retorno para confirmar dados, nenhum cruzamento com ocorrências da área. O registro foi fechado em menos de 10 minutos. Se o padrão tivesse sido diferente, se a ligação tivesse gerado uma verificação mais detalhada do chamador naquela noite de segunda-feira, é possível que a investigação tivesse chegado a Renato antes do corpo ser descoberto. É possível que o encontro que terminou em morte pudesse ter sido interrompido. É possível que a vítima ainda estivesse viva. O sistema recebeu a ligação, registrou como improcedente, encerrou. Renato contava com isso. Quase funcionou. Se esse caso te deixou pensando, compartilhe com alguém.
Crimes assim acontecem mais perto de nós do que imaginamos. Se inscreva no canal Palito Crime. Todo dia um novo caso real, do jeito que a gente sabe contar. Ativa o sino. Você não vai querer perder o próximo. E nos comentários, o que você achou? Deixa a sua opinião. Até o próximo caso. No próximo caso, 2 vizinhos que se odiavam por 8 anos. Uma briga sobre um muro e uma noite em que um deles simplesmente desapareceu. O outro disse que não sabia de nada. A polícia demorou para provar o contrário. Semana que vem.